Olá, vamos estudar a Bíblia? 2 Reis, capítulo 17, verso 3. Contra ele subiu Salmanasé, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Louvado seja Deus! Estamos estudando História de Israel. O tema de hoje, Império Assírio e Cativeiro do Reino do Norte. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, então deixe seu like, inscreva-se no canal, por favor. Não esqueça de estar orando por mim, ore por Israel, precisamos ter a paz em Israel. Ore por Israel. Bem, vamos mais uma vez para o nosso estudo, vamos nos aprofundar, vamos viajar no passado, vamos lá, de volta ao passado e conhecendo mais sobre a história de Israel. Bem querido, bem querida, nos vídeos anteriores nós estávamos falando então sobre o cativeiro. Por último então, falando sobre o reino dividido, nós falamos que foi para o cativeiro tanto Israel quanto Judá. Mas como foi o cativeiro de Israel? Como foi o cativeiro de Judá? Bem, hoje nós vamos trabalhar a questão do reino assírio, que foi então o principal expoente para que houvesse então o cativeiro, o fim do reino de Israel do norte. Então vamos entender alguma coisa nesse contexto daquela política ou daquela geopolítica daquela época. Bem, vamos lá. Precisamos entender que o Império Assírio ele aparece pelo menos 2 vezes na história e a Bíblia também se encarrega em deixar isso muito claro. Lá por volta entre o ano 3, 2500, muito antes de Abraão, que foi mais ou menos 1800, 1900 antes de Cristo, lá por volta desse período, nós tínhamos ali um Império Assírio na mesma localização, na Mesopotâmia. E esse Império Assírio cuidou então de submeter aqueles que estavam ao seu redor ali, os acadianos, os sumérios e etc. Esse período fica para trás. E agora nós temos o que nós chamamos de Neo-Império Assírio ou Novo Império Assírio. O Novo Império Assírio, ele advém ali por volta do século IX, século VIII, e ele vai mais ou menos ali por volta do século VII. Ele advém então das investidas de Tiglat-Pileser III. E ele vai então acumular, ele vai então ampliar, ele vai então expandir o reino da Síria e tornar então um império. Tem como sucessor Salmanasés V, depois então Sargão II, aí nós temos Senaqueribe, e aí então nós temos Assaradão e Assurbanipal, fechando então o pacote dos imperadores, dos reis da Síria. Bem, devemos lembrar, voltando um pouco, quando estudamos a Mesopotâmia, que os assírios eram muito audaciosos e eram militares muito inteligentes, com uma estratégia de guerra muito bem montada, com equipamentos para aquela época altamente sofisticados, e eles conseguiam então submeter seus inimigos. Além disso, os assírios eram cruéis e tratavam seus inimigos de forma muito severa. Inclusive, existem citações de que eles serravam pessoas, de que eles cortavam a picareta, machado. Obviamente não eram só os assírios que faziam isso, mas os assírios faziam isso com um requinte de muito mais crueldade. Bem, dito isso, podemos compreender que ali, localizado na Mesopotâmia,
nós temos o desenvolvimento do Império Assírio, primeiro o Império Antigo e depois então o Neo-Império, esse que vai então entrar, de certa forma, em relação diplomática com o crescente fértil com Israel, com Judá, com Síria, com Egito, com todos aqueles que estão ali ao redor, com as Filisteias, etc. Bem, o que é que aconteceu para que o reino que estava lá no norte, lá na Mesopotâmia, viesse então para o crescente fértil se intrometer na história de Israel? Bem, primeiro precisamos lembrar que aí nós temos a mão de Deus. Porque o povo de Israel estava apostatado, o povo de Israel estava idólatra, corrupto, estava praticando toda espécie de idolatria. Eles foram colocados ali para serem exemplos, para serem modelos. E agora eles estavam afastados, fazendo tudo ao contrário. E pior do que as nações que estavam ali antes deles. Esse é um detalhe importante. Então Deus permitiu, Deus tirou a sua proteção. Depois, nós temos aí algo interessante. Uma vez que Israel e Judá ficaram inimigas, o reino do norte e o reino do sul, vez por outra eles tinham então alguns desentendimentos militares. E uma certa feita, o que acontece é que o rei de Israel pede então aliança juntamente com a Síria e o Egito e vão atacar o reino do sul, o reino de Judá. Então o reino de Judá, que naquela época o rei era o Acais, ele então pede socorro e pede ajuda ao rei da Síria, que na época era Tiglat-Pileser III. O que é que Tiglat faz? Ele então manda seus exércitos até lá, ele ataca então a Síria, ataca Israel, submete todos aqueles sobre o seu comando. E depois então, o que acontece com Acais? Acais fica refém do Império Assírio, pagando tributo a Tiglat-Pileser. E isso vai então provocar uma situação muito ruim, muito incômoda. E o que acontece com Israel? Israel também passa a pagar tributo aos reis da Síria, mas Israel tenta se rebelar. E quando Israel tenta se rebelar, então vem Salmaneser V e ataca o reino de Israel. O reino de Israel então diz que vai pagar tributo e tal, mas não paga tributo. O rei de Israel não paga, o rei Oséias não paga. E Salmaneser V então faz algo surpreendente. Ele ataca Israel e ele deporta, ele consegue então subjugar o reino do norte e ele deporta todas as pessoas importantes, alguns escritos, alguns manuscritos, alguns pesquisadores digam que chegam mais ou menos a 27 mil pessoas, então são levadas, então são deportadas do reino de Israel para a Síria, e a Síria então manda para outra cidade, para outros reinos que eles submetiam. E agora, o que eles fazem com as pessoas de outros lugares? Eles trazem as pessoas de outros lugares e colocam então sobre as terras que eram então de Israel. Por isso então há essa confusão, aquele povo que começa a viver ali no lugar onde eram as 10 tribos e no aspecto mais singular a capital que era Samaria, eles passam então a ser pessoas de outras nações, não mais os irmãos do povo de Judá, mas pessoas de outras nações que falam línguas diferentes, adoram deuses diferentes, fazem ali realmente uma coisa tremenda. Em algum momento eles são atacados por leões e eles então começam a morrer. Então, o que faz o rei da Síria? Manda então de volta sacerdote para que ensine a eles a lei de Deus. E alguns deles passam a ser obedientes, mas aquilo ali vira um culto misto. E aquelas pessoas são chamadas pelos judeus de samaritanos. E daí você pode entender as questões entre os judeus e os samaritanos no tempo de Jesus. Bem, isso acontece com o reino de Israel. O rei de Israel é desarraigado e é levado em cativeiro. Mas a Bíblia não menciona, nem outros escritos, o retorno dessas tribos de Israel. Certamente alguns poderiam ter voltado, mas nós não temos o retorno maciço dessas tribos de Israel. Elas não mais voltam. Por isso, então, fica somente o reino de Judá. Bem, o reino de Judá fica
mas ali nós temos algumas investidas, nós temos Sargão II investindo ali também, querendo tomar posse de algumas coisas, e a gente percebe que Sargão II tenta invadir a Filistéia, submete as dotes, e isso causa um transtorno muito grande. Sargão II, ele foi, assim dito pela história, como um usurpador de Salmonese V. Dali então passa-se alguns anos e nós temos Azaradão, e daí nós temos, antes de Azaradão, nós temos Senaqueribe. Que relação então tem Senaqueribe com isso? Bem, nós temos a relação já com o reino de Judá. Lembra, foi o reino de Judá que pediu ajuda aos reis da Síria. E até esse momento, o rei de Judá também continua pagando tributo aos reis da Síria. E agora quem estava no trono do reino de Judá não era mais Acais, mas era então Ezequias. E Ezequias era um homem temente a Deus, um homem que havia não se dedicado, ao contrário de Acais, seu pai, que fez tudo errado, tudo contra a vontade de Deus. E agora o rei Ezequias está numa situação muito grande, ele tem que pagar esses impostos, ele não quer mais pagar esses impostos, porque ele quer confiar no Senhor. E aí agora, por causa disso, Senaqueribe então vem com seu exército, sob o comando do general Rabsaque, e então ele cerca toda Judá. E ele vai tomando cada cidade de Judá, ele vai submetendo cada cidade de Judá, inclusive Laquis, que era uma das cidades mais poderosas em termos militares, e ele então submete a todas elas. E ele faz um grande cerco a Jerusalém. E sabe, queridos, isso está registrado na Bíblia, mas isso também está registrado na história. O próprio Senaqueribe, ele registra que ele encurralou Ezequias, e de fato. Então ele manda ali que o seu representante fale com o povo de Judá para que o povo de Judá se renda. E o povo de Judá não quer se render, então há uma negociação entre eles. E então o Rabsaque começa a falar e fala em judaico. Então o comandante de Judá diz a ele para não falar em judaico, mas para falar em aramaico, que eles entendiam. Então ele começa a falar em judaico, começa a blasfemar contra o povo e blasfemar contra Deus. E ali naquele momento, ele manda uma carta bem desaforada para Ezequias. E Ezequias recebe aquela carta, e Ezequias está em uma situação, tem um contexto muito complexo, cercado de todos os lados, com um exército poderoso, que a Bíblia diz ser de 185 mil homens, 185 mil soldados. E agora o que fazer? Ezequias então, ele conversa com o profeta, e eles oram, e Ezequias resolve pegar então aquela carta, aquele documento e apresentar a Deus no santuário. E ali aquele rei que tinha sido um rei muito importante, que fez muitas reformas em Israel, aquele rei que havia sido um rei temente a Deus, apresenta aquela carta e ora ao Senhor, e diz ao Senhor os desaforos, as afrontas que o rei então da Síria estava então impondo sobre ele. E agora então, queridos, não era mais Ezequias e seu exército que ia lutar contra Senaqueribe, o grande exército e poderoso império assírio. Mas agora quem ia lutar era então o Senhor dos Exércitos. E agora, queridos, o que vai acontecer é algo surpreendente numa noite, algo interessante. A Bíblia diz que Deus envia o seu anjo. Deus envia o seu anjo poderoso e se apresenta no arraial dos inimigos. E eles então ali ficam atordoados e matam-se uns aos outros sem saber o que está acontecendo. E quando Senaqueribe acorda pela manhã, vê o seu exército todo destruído, sem saber como foi destruído. E na realidade foi o anjo do Senhor. As versões históricas dizem que houve uma peste, houve alguma coisa, e Senaqueribe então volta para casa, humilhado. E lá, quando ele volta, quando ele retorna, então a Nínive, e então ele é assassinado pelos seus próprios filhos. E aí, queridos, então se assume, depois de Senaqueribe, Azaradão, e depois então Assurbanipal. Aí então já é o declínio do Império Assírio. E Israel, o Reino do Norte, jamais é reconstruído, e o povo não volta mais para lá. Mas fica então
ali um apelo, fica então ali um esclarecimento. A Bíblia diz que eles foram levados cativos porque não ouviram as palavras do profeta, não ouviram as palavras da profecia, não obedeceram à lei de Deus e os profetas que lhe falavam de manhã até à noite sobre o temor de Deus. E eles endureceram o seu coração e não deram ouvido. Por isso, então, eles foram levados cativos e nunca mais retornaram à sua terra. Mas aquele misto, então, ali do que restou de Israel, juntamente com os samaritanos, refizeram aquele lugar. Por isso, então, nós entendemos que as 10 tribos de Israel, elas não mais existem como eram antes. Pode ser que exista alguém de uma linhagem, porque alguns ficaram em Judá, pode ser que alguns dos remanescentes que permaneceram, mesmo depois da deportação, ainda existam, mas as 10 tribos de Israel jamais voltaram a existir, e muito menos como um país. Então fica uma lição que é apresentada então para cada um de nós, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Isaías, ele diz então, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa forma, não haverá amanhecer para eles. Então que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que o nosso fim não seja um fim trágico, mas aquilo que Deus tem escolhido para nós, que é a vida e a vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você. E se esse é o desejo, então, ouvir a voz de Deus e dos profetas, então ore comigo. Eterno e bom Deus, nossa gratidão, porque o Senhor mostraste em Tua palavra que o Senhor é um Deus vivo e que o Senhor não compactua com o erro e com a corrupção e castiga aquele que ama. Obrigado por todas as coisas, em o nome de Jesus. Amém.